Olá, bem-vindos a mais uma aula de LAP. Hoje é a teórica 16 e o tema de hoje é este, que está aqui destacado, execução de programas. Este é um tópico muito importante que aparece no programa de LAP e já agora este tópico não tem especificamente a ver com a linguagem C. O que eu vou dizer aplica-se à execução de programas em C, bem entendido, mas também se aplica porventura à execução de programas em OCaml. Portanto, a temática de hoje é um pouco mais abstrata. É independente de qualquer linguagem particular. Em todo o caso, o objetivo é, portanto, descrever o que é que acontece no computador, digamos, quando um programa é executado. E eu estou interessado em discutir estes 5 tópicos, estes 5 pontos. O que é que acontece quando eu avalio uma expressão, como é que eu consigo aceder a variáveis, podem ser globais ou locais, o que é que está envolvido na chamada e no retorno de funções. Eu penso que esta parte falaram já um pouco em FSO, mas vamos relembrar e aprofundar, porque vão haver aqui novidades, e tópicos um pouco mais complicados, como passagem de funções como parâmetro e até funções retornadas por outras funções. Vamos falar disto tudo hoje. Agora, para discutir, portanto, a execução de programas, vamos usar aquilo que se chama um modelo de execução. Olha, basicamente, o que eu vou apresentar é um conjunto de mecanismos de execução abstratos em que o objetivo é que eles sejam simples e eu quero omitir deliberadamente pormenores não essenciais. Quando nós falamos no modelo, por exemplo, um modelo matemático para explicar uma realidade, é sempre isto que estamos à procura. Estamos à procura dos elementos essenciais que têm que ter o máximo de ênfase e queremos ignorar tudo o que é acessório para não nos distrairmos. Portanto, vai ser a nossa política aqui. Agora, mesmo com esta política, sabem, há muitos modelos de execução estudados na literatura, há muitas técnicas de descrever a execução de programas. Por exemplo, uma das mais clássicas é a chamada semântica operacional. No entanto, a técnica que eu vou usar hoje é uma técnica muito terra a terra, que basicamente consiste em descrever uma máquina virtual. Estão a ver? Basicamente, eu vou descrever mecanismos e em termos de uma máquina virtual que até podia ser implementada em C ou em qualquer outra linguagem. Ok, mas vamos ao concreto. Primeiro tópico aqui, avaliação de expressões. Como é que eu posso falar de como é que a máquina consegue fazer contas internamente, avaliar expressões? Porque, sabem, uma expressão pode ter uma estrutura complexa. Olha, nós, para avaliar expressões, aqui no nosso modelo, vamos assumir a existência de uma pilha de execução. De qualquer maneira, vamos precisar da pilha de execução para poder ter funções a serem chamadas e a retornarem. A pilha de execução aparece obrigatoriamente. E já que existe, vamos aproveitar o topo da pilha para fazer contas. Isto é uma solução clássica para avaliar expressões. Vou dar um exemplo. Imagina que eu quero fazer a conta 1 mais 2. Como é que se pode usar o topo da pilha para fazer esta conta? Bem, é assim, olha, eu empilho primeiro o valor 1. Agora empilho o valor 2. Porquê é que eu estou a empilhar valores? É assim, a minha intenção aqui é, eu estou a usar o topo da pilha. Claro, vamos assumir que a pilha tem outras coisas, cá para baixo. Ela está a crescer para cima. Eu estou a usar o topo da pilha para passar argumentos para a operação de soma. Porque agora a operação de soma é ativada. Ela desempilha os argumentos do topo da pilha, portanto desempilha o 2 e o 1, faz a conta e empilha o resultado. E fica o 3 no topo da pilha. Portanto, o resultado também é deixado no topo da pilha. Estas contas podiam ser feitas usando registros de CPU, mas usar o topo da pilha também tem a vantagem de ser o modelo mais simples, muito uniforme. Estão a ver? Imagina que a conta era um pouco mais complicada, já agora, ainda vezes 7. Como é que isto funcionava na prática? Ok, eu fazia novamente a conta 1 mais 2, chamava a soma desempilhava o 1 e o 2 e deixava o 3, e reparem, a própria soma, ao deixar o 3 no topo da pilha, já está a deixar o primeiro argumento do vezes.
Porque agora o que falta é empilhar o 7, chamar a multiplicação desempilha isto e empilha o 21. Já agora, em termos de código executável, porque esta avaliação teria que ter código máquina associado, pronto, podia ser implementado com instruções deste género. Estão a ver, olha, empilhar a constante 1, empilhar a constante 2 e add. O próprio add não tem aqui argumentos porque pressupõe-se que está a retirar os argumentos do topo da pilha. Pronto, e usando o topo da pilha é fácil avaliar expressões e está explicado. Agora vamos a uma questão que é menos simples e tem aqui uma parte que até é um bocadinho complicada, que é como aceder a variáveis durante a execução de um programa. É porque, sabem, quando o programa está a correr pode haver vários tipos de variáveis. Variáveis globais, variáveis locais, estão a ver? E, portanto, se calhar a maneira exata que eu uso para aceder a várias espécies de variáveis depende. E, portanto, convém discutir isto. Olha, eu tenho aqui 3 situações diferentes que quero discutir. Olha, a primeira é a situação mais simples de todas e, por acaso, é uma situação que ocorre em algumas linguagens antigas. Por exemplo, no Fortran 77. Este Fortran 77 já não é tão antigo como isso. Reparem, isto é de 1977, mas ele tem uma característica arcaica que ainda permanecia na linguagem, que é o seguinte. O Fortran 77 e já agora os Fortrans anteriores, o Fortran 1, 2, 3, 4 e outras variantes, são linguagens que não suportam recursividade. Atenção, não há recursividade, nem há aninhamento de funções. Portanto, se uma função for chamada, é garantido que enquanto essa função estiver ativa, não há mais nenhuma chamada da mesma função. Pronto, esta é a situação mais fácil de implementar. Como eu digo aqui, basta associar a cada... Imagina que o programa tem 10 funções. Basta associar a cada função uma pequena zona do programa fixa. Portanto, neste caso, 10 zonas de memória reservadas. Cada função tem a sua zona de memória reservada para as suas variáveis próprias. Estão a ver? E, portanto, é a situação mais simples. Como não há recursividade nem há aninhamento de funções, cada função é dona de uma zona de memória exclusiva. Pronto. Mesmo que a função não seja ativada, aquela zona de memória é reservada na mesma. Não tem muito que saber. Agora, uma situação um bocadinho mais complicada, que é a do C. O C permite recursividade, sabem bem disso, mas não permite aninhamento de funções. Daqui a bocado já vão perceber porque é que eu estou a falar em aninhamento de funções. Ok, esta situação é mais complicada do que a anterior, até porque uma função agora pode ter várias instâncias, estão a ver? Eu posso ter uma função f que, por exemplo, se chama a si própria várias vezes. Pronto. É mais complicada do que a anterior, mas acreditem que o facto de não haver aninhamento de funções simplifica as coisas. Olha, para começar, há aqui uma coisa que eu posso já chamar a atenção, que é o seguinte. Basicamente, eu quando quero... Vá lá... será que eu usei já a palavra? Sim, quando eu quero aceder a uma variável e resolver um nome, eu vou lembrar o que é quer dizer resolver um nome. Por exemplo, imaginem esta atribuição. X recebe 5. Pronto. Sabem, no programa pode haver várias entidades chamadas X. Eu quero saber qual é o X a que eu estou a aceder. Ok. Quando eu faço esta pergunta, eu estou a querer dizer que estou a querer resolver o nome X. Resolver um nome é determinar qual é a entidade com o nome X a que eu estou a aceder. Isto foi um tópico importante da Teórica 10, resolução de nomes. Bem, acontece que em C, quando eu quero resolver um nome de uma variável, ok, neste caso o X tem de ser uma variável, não há qualquer hipótese, não pode ser uma função, claro, porque é uma atribuição. Há só 2 hipóteses, reparem bem em C. O X ou é uma variável global ou local. E se for local, é uma variável interior à função corrente.
dentro da qual estou. Reparem, a função até pode ser recursiva. Atenção. Mas eu quando acedo àquele x, se o x não for global, isto quer dizer que eu estou a aceder à variável local x da instância mais recente da função. Portanto, o f pode ter várias instâncias, porque pode ter sido chamado recursivamente, e eu estou a aceder ao x mais recente, da última chamada de função. Portanto, é assim que se resolve o nome, mas reparem, uma maneira típica nos modelos, nas máquinas virtuais, por exemplo, para resolver este tipo de situações, é haver duas instruções diferentes. Uma para aceder a variáveis globais, que geralmente o endereço é fixo, é conhecido à partida, é o endereço fixo. E outra instrução para aceder a variáveis locais. Pronto, para se perceber bem isto, agora teríamos que explicar mais coisas, que eu agora vou saltar isso. Já falamos disso daqui a pouco. Mas realmente agora tínhamos de perceber como é que a variável estava arrumada na memória para conseguir aceder a ela. Pronto, mas para já eu quero distinguir apenas entre estes dois casos. Em C, quando eu acedo a uma variável, ela será ou global ou local. E só há duas hipóteses. Pronto. Agora, a situação mais complicada, que é a situação, por exemplo, que é permitida em OCaml, que o grande objetivo da aula de hoje é estudar este caso, que é o mais difícil, que é, temos uma linguagem com recursividade e com aninhamento de funções. Eu acredito que muitos dos alunos de LAP nunca pensaram muito bem nas consequências de existir aninhamento de funções. Mas eu acho que vou já falar disso. Onde é que aparecem complicações nesta situação? Olha, tenho aqui um exemplo. Olha, para começar é o seguinte. Eu podia até dar... repare, é o exemplo de um conjunto... Temos aqui duas funções, main e f, e dentro do f tenho algumas funções aninhadas. Estão a ver? São internas. Epá, isto não é C legítimo. A sintaxe faz lembrar a do C, mas isto não é ANSI-C de forma nenhuma. Aliás, eu podia ter escrito este exemplo adaptado em OCaml. Em OCaml, tudo bem. Há recursividade e há funções locais a outras funções. Agora, de qualquer maneira, o OCaml já ficou um pouco para trás, e como temos trabalhado ultimamente em C, eu para tentar simplificar um pouco as coisas, eu vou tentar insistir em manter-me no C. E por causa disso, eu resolvi usar o GCC. Estão a ver? O GCC tem uma extensão, que é esta que estão aqui a ver. Permite definir funções aninhadas noutras. E, portanto, para não voltarmos agora ao OCaml, vamos abrir uma exceção, e neste caso vamos mesmo trabalhar com o GCC. Estão a ver? Portanto, o GCC basicamente é uma linguagem que se baseia no C, mas tem alguns ingredientes acrescentados. Um deles é aninhamento de funções. Pronto. E, portanto, eu quero usar este exemplo para mostrar complicações que podem advir do fato de haver aninhamento de funções. Vamos analisar este código, que é bastante interessante. Talvez possa aumentar aqui um pouco o tamanho, sim. Coube tudo. Bem, reparem, já agora, quando corre o main, a função main chama a função f, que está aqui. A função f chama, a função f, o que é que tem dentro? Tem duas variáveis locais, tem duas funções locais e está aqui o corpo. Portanto, a função f chama a função g. Por sua vez, a função g é local, tem 4 variáveis locais e chama a função h, que é a irmã, que está ali ao lado. Por aí fora. Pronto. Agora, vamos aos casos que interessam. Olha, vamos imaginar olhar para este código aqui e tentar responder a esta pergunta. Eu, quando estou a aceder a este i, de que i se trata? É que, reparem, neste programa há 3 variáveis chamadas i. Há o i global, há o i do f e há o i do h. Não, ainda outro, há 4. E há o i do g. Aqui há 4 i's. Eu, quando fiz esta pergunta, de que i se trata, eu estou a falar em resolver um nome. Pronto.
E sabem, na aula teórica 10 nós estudámos várias regras que podem ser usadas, pelo menos estudámos duas, podemos inventar outras, mas há duas regras clássicas de resolução de nomes que agora aqui vão ser recordadas. Pronto. Pelo menos a regra que é usada efetivamente nas linguagens modernas. A regra que é usada nas linguagens modernas chama-se escopo estático, mas já a vamos aplicar. Em todo o caso, este caso do i é muito simples, não tem nada que saber, porque o i, reparem, é uma variável local e quando se trata de aceder a uma variável local não há qualquer dúvida, é ao i local a que queremos aceder. Portanto, aqui não há dúvida. Aliás, praticamente todas as regras de resolução de nomes tratam as entidades locais da maneira que eu disse. Se a entidade é local, o nome fica logo resolvido. Mas agora, o J. Vamos olhar para o J. Quantos J's há aqui no programa? Entidades J's. Há um J global, há o J do F, o H não tem nenhum J e há o J da função G. Há 3 J's. Qual deles é que eu me estou a referir? Bem, a regra chamada de escopo estático é aquela regra que é usada nas linguagens modernas, é também a mesma regra usada em Java. Portanto, aqui não há razão para ter que fazer grandes confusões. Já agora, a regra é a seguinte: eu se quero saber a que J estou a aceder, eu basicamente começo a olhar para o código em redor, assim à volta e para trás. E o primeiro J que aparecer a andar para trás e à volta, pronto, há de ser o J a que eu me estou a referir. E realmente não há dúvida, o J a que eu me estou a referir é este J que por acaso pertence à função f. É a mesma regra, o escopo estático é o que diz a regra. Portanto, eu aqui estou a aceder, estou a ver, isto é interessante, estou a aceder a um J que não é, reparem bem, não é nem local, nem é global. Por acaso há um J global, mas não é esse que eu estou a aceder. Usando a regra de resolução de nomes moderna, o J que eu estou a aceder é aquele que estiver definido mais perto, andando para trás no código. E não há dúvida que é este J. Portanto, a função H está a aceder a uma variável que pertence à função f. Pode parecer estranho, mas é mesmo assim. Pronto. Sabem, há pessoas que às vezes confundem isto e quando eu pergunto que J é este, dizem que o J é o J de baixo. Porque o argumento é este. A função H está a ser chamada a partir daqui. E qual é o J que existe no ponto da chamada? Bem, o J que existe no ponto da chamada é aquele. E há quem argumente que o J tem de ser aquele. Ok, até podia ser, mas é uma regra diferente. Essa regra que agora eu estou aqui a referir é a chamada regra de escopo dinâmico. Isto é, olha, eu vou relembrar isto. É a regra de escopo estático, que é normal, moderna, usada na maioria das linguagens modernas, diz o seguinte: quando o nome não é local, ele é resolvido no ambiente envolvente do sítio em que o J ocorre. Portanto, olhamos ali à volta. E o que está aqui à volta e por cima, digamos, atrás, é aquele J. A outra regra diz que o J... outra maneira de resolver o nome J é dizer o J é o J que estiver definido, atenção, não no sítio da definição do H, que é outra maneira de dizer ambiente envolvente, porque o H está dentro de um ambiente que tem o J. Pronto. A outra regra diz, vamos resolver os nomes não locais no sítio da chamada. E no sítio da chamada é outro. Isto é outra regra, que não é usada modernamente. Então vamos lá dizer. Agora, a minha conclusão é a seguinte. Este I é um I, estamos a fazer um acesso a um I local. Já agora, este K é global, porque reparem, eu quero saber que K é este. Como é que eu resolvo o nome? Primeiro, pergunto, é local? Não é. Agora, vou olhar para a função à volta, isto é, para o ambiente da definição, que envolve a definição do H. Não há nenhum K. Continuo a procurar. Volto a olhar à volta e descubro este K global. Portanto, este K isto é um acesso local e isto é um acesso global. E o J, que acesso é este? Reparem, não é nem local nem global. É aquilo a que vamos chamar um acesso intermédio.
Portanto, quando há alinhamento de funções, começam a aparecer situações destas, em que nós, ao aceder a uma variável, estamos a aceder a uma variável intermédia. Pronto, isto complica um bocadinho as coisas. Olha, nem que seja em particular a explicação toda que eu tive que dar sobre a resolução de nomes. Porque no caso do C puro é simples, ou é local ou é global. Aqui não. Eu tive que explicar que este J é descoberto olhando à volta e não olhando para o sítio da chamada. Isto é subtil. Pronto, isto foi uma primeira explicação. Olha, uma outra, algo que ajuda bastante a raciocinar neste tipo de situações é olhar para isto que eu chamo a árvore do programa. Epá, eu gostava de ter ao mesmo tempo a árvore e o código lado a lado. Olha, eu assim consigo reduzir um bocado o tamanho. Mas reparem, esta árvore pretende representar a estrutura do programa. Para começar, olha, por exemplo, a função f, que está aqui, ela tem no seu interior duas funções, h e g. Cá estão elas, h e g. Entretanto, o f tem uma função irmã, que é o main, que está ao lado. Está aqui ao lado. E agora, este nó que está aqui na raiz é um nó artificial que pretende representar, vá lá, o programa global. Isto é um truque que às vezes faz, mas como nos dá jeito de ter uma raiz na árvore, vamos imaginar que há uma função start que abarca tudo. Portanto, eu vou mesmo imaginar que há uma função chamada start que tem tudo isto lá dentro e que essa função é chamada automaticamente quando o programa começa a correr. Estou a ver? E o que a função start faz é chamar o main. Portanto, vamos imaginar que há uma função start que abarca tudo, só para podermos ter aqui uma raiz na árvore, que dá bastante jeito. Então, assim que reparem, com esta árvore podemos começar até a falar em termos de uma função ser irmã da outra, ou por exemplo, até coisas do género. Por exemplo, aqui o G está a chamar o H. O que é que isto quer dizer? A função G está a chamar uma função que é irmã. Estão a ver? Já o F, a função F, quando chamou o G, está a chamar uma função que é filha. O F está a chamar uma função que está cá em baixo, que é filha. Portanto, estas relações de parentesco dão muito jeito quando temos um programa com alinhamento de funções. A estrutura do programa complica-se, como estão a ver, e muitas vezes precisamos de uma árvore para explicar a estrutura do programa. Pronto. Agora, é preciso não esquecer, eu ainda estive só a falar da leitura do código. De qualquer maneira, o nosso objetivo, e eu recordo, é falar de mecanismos de execução que permitam aceder efetivamente às variáveis. Estão a ver? E aqui há realmente um problema. Ok, eu ainda fui um bocadinho vago sobre uma coisa que é como é que as variáveis são efetivamente representadas na memória. Eu estou a adiar para o ponto 3. Estão aqui a vê-lo? Pronto. Mas elas vão estar na memória de alguma maneira. Mas agora, há uma questão. É que em tempo de execução, reparem, imagina que está a correr a função H. Estão a ver? E, portanto, durante a execução da função H, o código gerado vai ter que ter a possibilidade de aceder tanto a uma variável local, como a uma variável global, são os casos mais fáceis, como a uma variável intermédia. E, portanto, de alguma maneira, em tempo de execução, a função H tem que descobrir que está a aceder a uma variável J da função main. Estão a ver? Isto é um bocadinho complicado. E eu até vou já avançar com uma coisa. É que, internamente, a própria função H, estão a ver, quando ela é ativada, há muita informação de controle associada à função H que tem que ser registada. Já vão ver que é no topo da pilha de execução. E no meio dessa informação vai aparecer um pointer especial que aponta para a função main, para a main. Portanto, o próprio H vai ter em tempo de execução um apontador, concretamente, para vá lá, o registro de ativação, para a informação de controle da função F,
Porque estão a ver, em tempo de execução, o H tem de conseguir alcançar a zona de trabalho da função F para conseguir ir ao sítio do J sacar o 2. Estão a ver? Portanto, isto envolve internamente um apontador especial. Isto geralmente causa surpresa para quem ainda nunca meditou muito nestas questões. Geralmente causa um bocadinho de surpresa o fato do alinhamento de funções ter este preço a pagar em termos de complexidade do modelo de execução. Mas é verdade, há aqui um preço a pagar, mas pronto, a complexidade também não é nada por aí além, nós continuamos a controlar a coisa e a perceber. Mas eu estou já a avançar este pormenor. Realmente, na zona de trabalho, de memória de trabalho da função H, vai haver um apontador especial que aponta para a zona de trabalho da função F, porque é a única maneira do H aceder ao F. Estão a ver? Pronto, deixem ver o que é que eu quero dizer mais. Olha, ainda vou dizer mais aqui uma coisa. Esse apontador especial tem um nome, chama-se Static Link, e foi um pormenor interessante histórico, é que foi inventado pelo famoso Dijkstra. O Dijkstra aparece na informática em muitas situações. Há um algoritmo clássico do Dijkstra, foi ele que inventou os semáforos para controle de acesso a recursos partilhados, e foi também ele que inventou o Static Link, este apontador especial. Ele participou na equipa que implementou o Algol 60, salvo erro, e versões posteriores do Algol, e na altura ele inventou o Static Link. Atenção, esta conversa ainda está um bocadinho vaga, porque eu ainda não mostrei como é que a memória está exatamente organizada. Isso vai ajudar bastante a seguir. Pronto. Para já, acima de tudo, eu tive a chamar a atenção aqui para os pormenores, que a própria interpretação do significado deste código não é trivial pelo fato de haver aqui uma variável intermédia. Claro que nós habituamos a isto e no futuro, quando olharmos para isto, já não devemos ter grande surpresa. Mas é algo que se calhar nem toda a gente pensou até hoje. A questão do acesso a variáveis intermédias. Ok? Pronto. Agora, o que eu vou dizer a seguir vai concretizar algumas das coisas que estão aqui. Porque o que eu vou falar a seguir, que é o ponto 3 daqueles 5 que eu queria falar, é o que é que acontece exatamente quando uma função é chamada e depois quando é retornada. Pronto. Como nós agora estamos a assumir que temos recursividade. E, portanto, cada chamada de uma função tende dinamicamente a criar uma zona de memória de trabalho exclusiva da função. Ok? Essa zona de trabalho que é reservada tipicamente no topo de uma pilha, sempre no topo de uma pilha. Quando se chama uma função, chama-se em português registro de ativação. Em inglês pode-se chamar Activation Record ou Frame. Pronto. E portanto, olha, e o melhor é olharmos aqui para um exemplo abstrato de um registro de ativação ou de um frame. Olha, basicamente, eu quando quero chamar uma função, vamos imaginar, por exemplo, para começar o C. Pronto. No nosso modelo de execução simplificado, nós vamos usar a pilha, tirar o máximo partido do topo da pilha. Portanto, eu vou imaginar o seguinte, é o que está aqui escrito ao lado. Eu antes de chamar a função, imagina que eu tenho uma função para chamar, por exemplo, f de, sei lá, vários argumentos, não interessa. O código gerado para esta chamada vai consistir em várias partes, mas a primeira vai consistir em empilhar o valor dos argumentos. Nós vamos passar os argumentos da função no topo da pilha. E é isso que está aqui registado. Estão a ver? Imaginem que a pilha cresce para cima e, portanto, os vários argumentos da pilha aparecem na base. São empilhados antes da execução acontecer. Depois, claro, o código executável salta para dentro da função. A função vai ter que tomar aqui nota de informação de controle, de que eu já vou falar. Há aqui 3 words que eu já vou falar. E depois a função no seu interior vai reservar espaço para as variáveis locais.
Portanto, isto que estamos a ver é o registro de ativação de uma função que tem 3 partes, basicamente. Na base, os argumentos que foram empilhados antes da chamada acontecer. Depois há aqui informação de controle que eu ainda vou ter de explicar. E depois, esta parte é simples, uma zona para as variáveis locais. Pronto, isto é uma parte importante da explicação do registro. E, portanto, sempre que uma função é chamada, é criado um bloco de memória, é reservado um bloco de memória destes no topo da pilha, e sempre que a função retorna, o frame que está no topo da pilha é desempilhado. E a pilha desce. Olha, aliás, eu estou aqui a pretender representar com este SP e FP 2 registros muito importantes que geralmente os CPUs têm, ou as máquinas virtuais. Basicamente eu estou a descrever uma máquina virtual. O SP é o stack pointer. Estão a ver? Imaginem que eu acabei de empilhar o registro de ativação. Não admira que o stack pointer esteja a apontar para a primeira palavra livre, porque a pilha continua a crescer aqui para cima. Portanto, o stack pointer é um clássico que todos vocês conhecem. O FP é que é menos conhecido, é o chamado frame pointer, que aponta sempre para o registro de ativação da função ativa. O frame pointer, como o nome indica, aponta sempre para a frame, ou frame, não sei se é masculino ou feminino, pronto, aponta sempre para o frame que está no topo da pilha. Pronto. E claro, vai ter que apontar para algum sítio convencional. Geralmente, olha, nós aqui vamos assumir que ele aponta para a primeira word da informação de controle. Ainda não sabemos o que é este DL, mas tudo bem. Portanto, este FP vai ser usado para quê? Essencialmente, olha, é para aceder às variáveis locais. Porque estão a ver, as variáveis locais e aos argumentos. Vocês sabem, esta função f pode ter, num dado momento de execução do programa, pode ter 10 instâncias na pilha. Ela pode ser recursiva. Pronto. Agora, quando eu acedo a uma variável, estou a aceder à variável do frame que está no topo da pilha. Pronto. E é através deste FP que eu acedo. Por exemplo, se eu quiser aceder à primeira variável local, há de haver uma instrução qualquer máquina, sei lá, qualquer coisa tipo load var, sei lá, local, portanto uma instrução especial para ser uma variável local, e para eu dizer qual é a variável local, o que é que eu tenho de dizer? Basicamente basta-me dizer um inteiro, dar um offset, porque a primeira variável local tem um offset, vamos contar, 1, 2, 3. Portanto, ponho aqui o offset e agora a instrução já sabe... usando o frame pointer como ponto de partida, consegue aceder à variável local. E neste caso, provavelmente, vai buscar o valor da variável e coloca no topo da pilha para ser usado. Por exemplo, qual o offset do último argumento da função? Neste caso, o 76. Há de ser -1. Se eu quiser aceder à variável local -1, é porque estou a aceder ao último argumento da função. Estão a ver? Portanto, esta operação trabalha de forma relativa, trabalha relativamente ao apontador FP. O FP serve de referência para o acesso às variáveis locais. Pronto. Agora, vamos falar da informação de controle que está aqui. Olha, vou começar vou do mais simples para o mais complicado. O PC não tem nada que saber. Sabem, eu quando chamo uma função, essa função, quando acabar, tem que retornar para o sítio da chamada. Portanto, eu tenho que tomar nota em algum sítio qual o valor do program counter para o qual eu quero retornar. Eu tenho que tomar nota do endereço de retorno. Basicamente é isto. Vocês conhecem isso muito bem. Aliás, o CPU geralmente é uma instrução tipo jump subrotina ou call, uma coisa qualquer, que saltam para outra função, mas ao mesmo tempo deixam logo no topo da pilha o endereço de retorno. Portanto, é disto que eu estou a falar. É o PC. Pronto. Outra coisa a seguir, o DL. O DL também não é difícil de explicar, mas envolve alguma conversa. Estão a ver? Está aqui explicado. Aliás, isto lido é só uma frase, mas eu aqui demoro mais tempo a explicar. Olha, este DL
é uma palavrinha que existe nos registros de ativação, que tem uma função, tem utilidade única, serve apenas para uma coisa. É que reparem bem, imagina que eu tenho uma função ativa, portanto com o FP, imagina que está ativa a função G, e que eu tenho o FP a apontar para o registro de ativação da função G. Okay? Agora o G chama a função F. Então, pronto, é empilhado no topo da pilha o registro de ativação do F, e agora o FP, obviamente, passa a apontar para o F. FP. E deixa de apontar para aquele. Passou a apontar para aquele. Agora, a questão é, o que é que... Quando a função F retornar, nós voltamos ao contexto da função G. E quando a função F retornar, o registro de ativação, o frame pointer tem que voltar para o G. Pronto. É para isto que serve o DL. O DL toma nota do frame pointer corrente anterior apenas para fazer reposição quando fizermos o retorno. Ou seja, o DL tem um papel muito semelhante ao program counter. Este é o endereço de retorno em termos de program counter. Este é o endereço de retorno em termos de frame pointer. É para repor o frame pointer. Portanto, é bastante fácil de explicar. Portanto, estão a ver, isto faz parte das tarefas da chamada de uma função. Uma das tarefas é empilhar o frame pointer corrente antes de pôr o frame pointer a apontar para o novo sítio. Estão a ver? Temos de guardar o antigo. É o que se chama Dynamic Link. Olha, isto é, já agora, de onde é que veio o nome Dynamic Link? Reparem bem, sendo assim, se isto é assim, o registro de ativação da função F está a apontar para o registro de ativação da função que chamou. Quem chamou o F foi o G. Portanto, estou a ver, o F, o registro de ativação do F, tem o apontador para o G, para o registro de ativação do G. Por sua vez, o registro de ativação do G, no seu DL, há de ter o apontador para quem chamou o G. E, portanto, isto é interessante. Os registros de ativação na pilha de execução estão organizados numa lista ligada, que descreve a sucessão de chamadas que foram efetuadas. Portanto, tem a ver com o dinamismo da execução, estão a ver? É um conceito dinâmico. Quem chamou quem? Portanto, cada registro de ativação aponta para quem o chamou. Aponta para o registro de ativação da função que chamou. E é daí que vem o nome Dynamic. Quem é que fez a chamada? Porque a sequência de chamadas é um conceito dinâmico. Repare, é um conceito que tem a ver com a execução do programa, não tem a ver com o código estático. Tem a ver com a ordem das chamadas. E a ordem das chamadas depende de decisões dinâmicas. Pode depender de ifs, de outras coisas. Portanto, a ordem de execução, à partida, é impossível de prever, olhando para o código. E, portanto, o dinamismo da sequência de chamadas é registado, no fundo, numa lista ligada. Na lista dos DLs. E, para acabar, deixei o mais complicado para o fim, que é o Static Link. Este SL é realmente o Static Link que eu já falei há bocadinho, onde é que aparecia aqui o tal mecanismo inventado pelo famoso Dijkstra. Olha, é tão simples como isto. O SL aponta, atenção, para o registro de ativação, não da função que chamou, não, o DL é que faz isso, mas aponta para o registro de ativação da função main. Aponta para o registro de ativação mais recente da função que está à volta. Por exemplo, o SL, o Static Link do G, vai apontar para o registro de ativação da função H. Ou em termos de árvore, estou a ver... Não, enganei-me. Vai apontar para o registro de ativação da função F. Eu agora enganei-me. Quem está à volta do G não é o H é irmão. À volta do G temos é o F. Portanto, a função mãe do G é o F. Em termos de árvore, estão a ver? E estão a ver, isto é um conceito estático, tem a ver com o programa. Não tem a ver com a execução do programa. Tem a ver com a forma como o texto do programa está organizado. Estão a ver? E, portanto, é um conceito estático. E, portanto, para que é que serve o SL? Olha, o SL tem apenas uma função. Serve apenas para uma coisa. É para acesso a variáveis não locais.
ou intermédias. Se eu quiser aceder, como há bocado, à variável intermédia j, pronto, em tempo de execução, ok, onde é que eu encontro o j? Pode ser este j, não, este j é local, é este j. Vou encontrá-lo na função main do h, que é no f. Encontro ali. E, portanto, estou a ver. Isto é um bocado surpreendente, mas não, há um custo que não se consegue evitar quando se quer implementar a regra de resolução de nomes habitual, aquela que vocês estão habituados. Tem este custo. Em tempo de execução, eu quando quero aceder a variáveis que não são locais, eu tenho que usar este link. Por exemplo, eu para aceder a este J que não é local, eu vou ter que seguir o link SL uma vez, atinjo o registro de ativação do F e estando agora no F já consigo aceder ao J. Pronto. Agora uma coisa, o K é global. Eu até podia haver uma instrução especial tipo load var global, por exemplo, em que eu dava aqui mesmo o endereço, sei lá, o endereço máquina da variável, qualquer coisa, endereço. Mas olha aqui, mas uma coisa, para simplificar, para não estarmos a inventar coisas novas, eu digo já uma coisa, nós vamos usar também o SL para aceder às variáveis globais. E, portanto, aviso já uma coisa. Para aceder a este K, que não é local, nem está definido no F, nós vamos também seguir o static link. Vamos assumir isso. E, portanto, surge aqui uma situação interessante. A função H, quando precisa de saber o valor do K, tem que seguir o static link duas vezes, isto é, passa para a função, usa o static link para aceder aos dados da função main. A partir daqui acedemos à função avó, que neste caso é o start, a tal função imaginária que abarca tudo, e lá acedemos ao K. Estão a ver? Pronto, este K é uma variável global, mas podemos também considerá-la a variável local da tal função imaginária que abarca tudo. Era uma questão de criar aqui uma função start que abarcava tudo. E isto punha-se tudo lá dentro, exceto o include, claro. E, portanto, eu acabei de explicar a informação de controlo do registro de ativação. Isto tem que ser tudo muito, muito bem percebido. E, em cima disto, há imensos exercícios que podemos fazer. Uma coisa que ajuda muito aqui é que cada registro, cada elemento da informação de controlo do registro de ativação tem uma utilidade única. Não serve para duas coisas, serve para uma. E isso ajuda a decorar. Vou recordar, o PC é o endereço de retorno, serve para repor o programa counter quando a função termina. O DL serve para repor o frame pointer quando a função termina. Repõe o frame pointer da função que chamou. E o SL serve para aceder a variáveis não locais, porque se a variável não é local, eu vou ter que procurar a variável. Por exemplo, eu estou na função main, ou na função avó, ou na função bisavó, por aí fora. E eu quando falo em mãe, avó, etc., estou a falar da relação de aninhamento estática, não estou a falar da relação na sequência de chamadas, que essa é a relação dinâmica. Não tem nada, uma coisa não tem a ver com a outra. Pode acontecer, olha, aqui até está a acontecer. Temos a função f, que está a chamar a função g. Portanto, a função f está a chamar uma função que por acaso é a filha. Isto pode acontecer, mas não acontece sempre. Por exemplo, aqui a função g está a chamar uma irmã. E, portanto... Olha, mas neste caso, do f chamar uma função filha, não admira aqui o static link ficar igual ao dynamic link. Reparem, eu estou dentro agora do g, chamado a partir daqui. Eu pergunto, quem é que me chamou? Quem me chamou foi o f. Portanto... o dynamic link aponta para o F, porque o dynamic link aponta para quem chamou. Outra questão é saber quem é a mãe do G. Por acaso a mãe do G também é o F.
E, portanto, é um caso raro em que o SL é igual ao DL. Estão a ver? É um bom exemplo porque assim estamos aqui a exercitar um pouco os conceitos. Mas, basicamente, eu expliquei esta parte toda. Isto é tudo um bocado abstrato. Sabem, daqui a bocado nós vamos fazer uma execução manual com números. Vamos mesmo desenhar uma pilha de execução e isso vai ajudar talvez a concretizar algumas ideias. Mas para já a conversa está um bocadinho abstrata. Em todo o caso, para fazer uma revisão do que acabei de dizer, quando um programa como este em GCC está a correr, com alinhamento de funções, à medida que o programa corre, há funções que vão sendo chamadas. Sempre que uma função é chamada, no topo da pilha cria-se o registro de ativação. Quando uma função termina, o registro de ativação é empilhado. E agora cada registro de ativação tem que ter a informação necessária para o programa poder funcionar. Isto é, temos que ter uma zona para variáveis locais, outra para variáveis locais, outra para argumentos e alguma informação de controle sem a qual não conseguimos pôr isto a funcionar. Okay. Olha, há aqui uma convenção que vamos seguir que é o nosso frame pointer aponta sempre para o DL. Estão a ver? É um sítio fixo, aqui há alguns a meio. Como esta zona é variável, estão a ver? Este é um sítio simpático porque tem alguma estabilidade. Reparem, um registro de ativação até pode não ter variáveis locais nem argumentos. Uma função muito simples. Mas tem sempre estas 3 palavrinhas. Isto é garantido. Ok? Ok. Vamos falar agora de uma questão um bocadinho mais complicada ainda. Passagem de funções como argumento. Sabem? Pronto. Em parte, há aspectos da implementação de passagem de funções que até, eu diria que não são muito complicados. Reparem, para passar uma função, à partida o que se espera é que basta passar um apontador para o início do código. Passar o endereço do início do código. E sabem, aliás, é exatamente isso, por exemplo, que faz o C. O C puro, não estou a falar do GCC, mas em C standard, a passagem de funções como argumento não tem absolutamente nada que saber. É passado o endereço da função e depois, quando a função é chamada lá dentro, ele salta simplesmente para aquele endereço. Não tem nada que saber. Agora, isto aparece aqui de forma solene com um tópico especial, porque a passagem de funções como argumento também fica mais complicada quando temos alinhamento de funções. E eu vou explicar porque é que fica mais complicada. Olha, tenho aqui um exemplo para discutirmos o problema. Olha, este código é praticamente o mesmo, é quase uma cópia do exemplo que vimos antes. Reparem, tem a função main, tem a função f, que são irmãs. Dentro do f há 2 funções, a função h e g, como há bocado. O código do h e do g também não mudou. O que é que mudou? Vamos comparar. Olha, o que mudou foi isto. Eu aqui estou a chamar o g diretamente, o g não tem argumentos, e o próprio g chama o h, em que o h é fixo. Tomem nota mental disto, para depois perceber o outro caso. Portanto, este é um caso simples. O g chama, eu estou a chamar a função g, por sua vez chama a função h, diretamente. É neste pequeno pormenor que vai haver uma diferença. Eu aqui resolvi continuar a chamar a função h dentro do g, mas de forma indireta. Estão a ver? Vejam bem a diferença. Aqui o g passou a ter um argumento, este argumento, que é uma função de void para void, isto é, não tem argumentos nem tem resultado. Eu estou a passar o h no sítio da chamada, okay? E agora aqui dentro estou a chamar o p. Vejam se percebem. Este p é este argumento. Este GCC é válido, isto funciona perfeitamente em GCC. Em C não. Em C dá erro de compilação, porque é proibido ter alinhamento. Mas já disse isto várias vezes. Bem, portanto, há esta subtileza. Este código acaba por fazer as mesmas coisas que faz o código anterior. A única coisa que muda é a maneira de chamar a função h neste sítio.
No código anterior eu chamava o H diretamente, agora estou a chamar o H também, mas indiretamente através daquele parâmetro. Pronto. O que eu quero explicar é o que é preciso passar aqui exatamente ali como argumento do G, tecnicamente, em termos de informação, de dados. Então é assim, quando não, eu já disse isto há pouco, quando não há alinhamento de funções, isto não tem nada que saber, é passado diretamente o endereço do H e está tudo dito. É uma word que é passada e o compilador aqui, quando veio o P, o que é que ele faz? Ele vai sacar ali o endereço da função e salta para esse endereço. Faz um jump subroutine, uma coisa qualquer. Não tem nada que saber. Agora, com o alinhamento de funções, surge aqui um problema novo. E é esse o problema que eu quero motivar. O problema é este. Ok. Vamos imaginar que estamos a executar a chamada do P. Estão a ver? Portanto, estamos a chamar uma função P, cujo nome não sabemos que função é. Este P pode ser qualquer coisa. Nesta chamada é o H, mas eu podia ter outra chamada noutro sítio com outra função diferente. Portanto, este P é desconhecido. Sabem que quando temos um argumento, sei lá, um inteiro, que inteiro é aquele? Não se sabe, depende do que estiver no sítio da chamada. Portanto, este P, à partida, não se sabe que função é esta. Pronto. Então, vamos fazer a chamada da função. Reparem, vamos ter que criar o registro de ativação da função P. Criar. Pronto. Vamos ver se conseguimos fazer tudo ou não. Primeiro, empilhar os argumentos, em geral, não tem nada que saber. Por acaso não há argumentos, mas se houvesse, não havia problema. A criação das variáveis locais também não tem problema, porque as variáveis locais da função H tipicamente são criadas já à entrada da própria função H. A função H, à entrada, ela própria reserva espaço para as suas variáveis locais. Portanto, para nós também não é problema. O program counter também não é problema, porque sabemos qual é o valor. O Dynamic Link, será que conseguimos preencher o Dynamic Link? Também não tem problema, porque na altura em que o P é chamado, o frame pointer é conhecido e basta tomar nota do frame pointer. Ok? Pronto, esta explicação é um bocado longa. Pronto, tomar nota. E o SL? Pronto, aqui é que está o problema. É o seguinte, felizmente há uma solução simples. É que, como é que eu vou preencher o static link neste caso? Porque o static link aponta para a função main. Mas quem é a mãe deste P? Eu não sei que P é este. Este P pode ser uma função qualquer. E cada função diferente terá a sua mãe própria. A mãe varia. Portanto, reparem, o compilador, olhar para aqui, ele não tem maneira de saber quem é a mãe do P. E, portanto, se não tomar medidas especiais, eu não tenho maneira de saber qual é a mãe daquele P. Então, como é que isto se resolve? Eu penso que quando este problema é bem compreendido, as pessoas até tendem a inventar uma solução. E a solução que inventam é a mesma, exatamente aquela que é usada efetivamente. Olha, a solução efetivamente é a seguinte, é que, atendendo a que a mãe do P é desconhecida, porque nós não sabemos sequer que função P é esta, a única hipótese é a seguinte, no sítio da chamada da função G, quando estamos a passar a função H, além do endereço do H, passar ao lado, numa segunda word, a mãe do H pré-calculada. Aqui é que está o segredo. Portanto, este H vai ocupar 2 palavras de memória. Vai conter o endereço do H, fundamental para depois se poder fazer o jump para o código do H, mas vai também ter a mãe do H pré-calculada, que é a única hipótese aqui que temos, e portanto, na chamada do P, quando chega a altura de preencher o static link, o que vai acontecer é que se vai copiar aqui ao próprio argumento de P, a mãe do P pré-calculada. Portanto, a solução acaba por não ser nada de muito especial, mas precisou desta explicação toda. Isto é algo que precisa bem de ser percebido. Portanto, isto é um problema muito interessante
E é curioso, portanto, atendendo a que quando temos alinhamento de funções e escopo estático surgem as tais variáveis intermédias, então temos que ter static links, e agora, quando passamos funções como parâmetro, surge a dificuldade de como preencher o static link de uma função P desconhecida. E o truque é este, é no sítio em que se passa o P, no sítio em que o P é conhecido, aí pré-calculamos logo a main, e ela é passada pré-calculada lá para dentro, para depois ser usada na criação do registro de ativação. É só isto. Agora, o que é que eu tenho que dizer mais sobre isto? É que estas duas palavrinhas de memória que eu referi aqui, que são, olha, está aqui, reparem bem, é o endereço da função e o static link pré-calculado, é o apontador para a main. Isto é um nome. Em inglês costuma-se chamar este par uma closure, ou em português fecho. E sabem, eu acho muito interessante tentar perceber por que razão é que se chama fecho a este par. Reparem bem nisto, é fácil de perceber. E percebendo, é muito mais interessante usar a palavra fecho sabendo o que é que se está a falar do que usar a palavra automaticamente, sem perceber bem as razões. Vejam bem. Ok. À partida, o endereço da função já diz muita coisa sobre a função. Eu já sei onde é que está o código da função e à partida já posso executar a função. Pelo menos posso saltar para dentro dela, para a correr. Pronto. No entanto, reparem, o que eu estou a passar aqui é o H. Esta função H, se vocês virem bem, é uma entidade que se pode dizer aberta. Porquê é que ela é aberta? Reparem bem, há muitos aspectos do H que são fechados. Fechados no sentido de autocontidos. Por exemplo, a variável I é local e, portanto, não há qualquer dúvida sobre que I é este. Na parte do I, o H é fechado. No entanto, o H no seu interior refere outras entidades que não são locais. Concretamente, refere o J, o K e ainda o L. Nós não temos falado do L. Há aqui 3 entidades que são... Portanto, neste sentido, diz que o H é uma entidade aberta. Depende de outras coisas exteriores, não é autocontida. Estou a ver? Agora, reparem bem, se eu, ao lado da função, indicar o apontador para a main, reparem, é na main que nós vamos resolver os nomes não locais. E, portanto, eu, ao indicar a main, estou, digamos, a fechar a entidade. Este par já tem toda a informação que eu preciso para compreender perfeitamente este código. Este código, isoladamente, tem aspectos que não podem ser explicados, porque fala de um L, de um J e de um K que não são locais, que são exteriores. Portanto, é uma entidade aberta, depende de coisas exteriores. Mas se eu, ao mesmo tempo, indicar a main, e claro, através da main eu chego à avó e à bisavó, etc., eu já consigo fechar a entidade, já consigo explicar todas as outras... Pronto, é daí que vem a palavra closure, fecho. A função propriamente dita é uma entidade aberta, mas ao indicar a main, estou a fechar a entidade, estou a torná-la autocontida. Eu, no fundo, quando digo indicar a main, também posso dizer estou a indicar o ambiente da definição. É o ambiente dentro do qual o H foi definido. Vai dar a mesma coisa. Mas, portanto, esta é a explicação da passagem de funções como parâmetro. Sobre o ponto 5, eu não quero falar muita coisa. Só quero chamar a atenção para uma coisa. Porque, aliás, já não é bem matéria da disciplina. É só chamar a atenção para a dificuldade do tópico. Olha, reparem bem neste exemplo, agora em OCaml. Reparem bem, temos aqui uma função f que no seu interior define uma outra função local e retorna o próprio g. Portanto, esta função f está a retornar uma função g. Portanto, é este o caso. Funções que retornam outras funções. Não há a mínima dúvida. E reparem aqui nesta utilização. Eu estou a chamar o f de 5, obtenho aquela função g, que agora até estou a aplicar ao argumento 4. E isto funciona perfeitamente. Aliás, o resultado disto há de ser 9. Não tem problema. Agora, o que eu quero chamar a atenção é para o seguinte, é que esta função g interna, ela depende daquele argumento x. Estão a ver?
está a depender do x. E agora há aqui uma coisa que causa preocupação, porque a função f é chamada com 5, ela retorna uma função nova. Portanto, a própria função f, eu diria, aparentemente deixou de existir, porque já retornou, acabou, executou até ao fim e terminou, aparentemente. O problema é que ela está a retornar uma entidade que depende de coisas que existem dentro do próprio f, porque isto é um parâmetro do f. Estão a ver? Há aqui uma complicação. E o que acontece, a maneira normal disto ser implementado, e é mesmo isto que faz o OCaml, por exemplo, é o seguinte, é que quando se começa a permitir funções que retornam outras funções, a pilha de execução deixa de funcionar. Estão a ver? É porque nós até agora temos assumido que uma função, quando termina, elimina do topo da pilha o seu registro de ativação. Portanto, a função é chamada, empilha-se registro de ativação, a função termina, desempilha-se registro de ativação. A partir de agora começa a haver dúvidas, porque o registro de ativação do f tem que sobreviver ao retorno. A função f retorna, mas o respectivo registro de ativação tem que sobreviver porque há outra função que ainda está a depender dele. Pronto. Acontece que em OCaml e noutras linguagens há truques mistos que se podem fazer, mas a maneira tradicional de implementar isto é radical, é deixar de usar o pilha de execução e usam simplesmente objetos para representar os registros de ativação. E, portanto, estão a ver, a chamada de função consiste, neste caso, em fazer new de um objeto especial que é um registro de ativação. Pronto. E agora a função, quando termina, não há nada a ser desempilhado. Não. O registro de ativação continua, porventura, a existir. Agora, quando é que o registro de ativação é eliminado? Pelo garbage collector. Se porventura o garbage collector descobrir que aquele registro de ativação já não está a ser usado por ninguém, aí pode ser eliminado. E estão a ver aqui, pelo menos, que quando eu faço esta chamada, o registro de ativação do F não pode ser eliminado, porque o G ainda depende dele. Só quando este código termina a execução toda é que isto funciona. Epá, está aqui uma mistura. Não é mistura não. Isto é OCaml legítimo. É o ponto e vírgula do interpretador. Agora de repente estava a baralhar-me. Portanto, o ponto é este. Quando temos funções que retornam outras funções, quando isto é permitido, o modelo da pilha de execução deixa de funcionar e temos que usar um modelo baseado num garbage collector e criação dinâmica de registros de ativação. E pronto. O GCC não usa isto. Sabem, em GCC... olha, há aqui um segredo um bocadinho feio, mas pronto. Em GCC eu até posso escrever coisas como estas, em que uma função retorna uma função local. E o compilador aceita aquilo tudo, mas o programa depois, quando corre, tipicamente rebenta. É mesmo isso. É um bocadinho feio. Mas pronto, o GCC suporta aninhamento muito bem, até permite passagem de funções como parâmetro, tudo perfeito. Agora, se eu me puser a escrever funções que retornam outras funções, o GCC deixa de funcionar. E não admira. Porque o que é que o GCC faz isso? Porque era tão radical agora passar a suportar este tipo de código e começava a haver ineficiências que não quiseram fazer isso. Quem implementou o GCC quis fugir. E agora, para acabar esta aula, que já está um bocadinho longa, porque eu estive a explicar tudo com muito, muito pormenor, mas acho que vale a pena. Há aqui uma secção intermédia que é extra. Onde é que eu digo isso? Esta secção de leitura opcional, podem olhar para isto. É uma tentativa de escrever em C uma máquina abstrata que implementa os mecanismos que eu descrevi. Pronto, mas isto é opcional. Agora vamos acabar a aula resolvendo um pequeno exercício. E o que eu quero mostrar, aliás, na próxima aula prática vamos resolver mais 2 exercícios destes. Isto é algo que vamos ter que saber fazer.
Aliás, deixem-me dizer uma coisa. Onde é que este conhecimento do que eu estive aqui a explicar é avaliado nos testes e no exame? Ok, pode haver uma pergunta daquelas de escolha múltipla. Pronto. Mas onde isto é avaliado de certeza é numa pergunta que aparece sempre nos exames e no segundo teste, em que eu dou um programa em C, pronto, e peço para executarem o programa a passo e passo. Mostrar mesmo a pilha de execução com os registros de ativação. Pronto, é aí que vocês podem mostrar que sabem como o mecanismo de execução funciona. Pronto, olha, eu vou usar aqui uma folha de cálculo, porque, deixem-me, por exemplo, vou começar, por exemplo, com 30 igual àquele menos 1. Vou aqui simular os endereços de uma pilha. A pilha cresce para cima, vai até, por exemplo, 1. Ok, vamos pôr que... Ok, vou começar no 0. Pronto, 0. Tenho aqui reduzir um pouco também. Vou pôr a bold aqui os endereços. Olha, o que eu estou aqui a querer representar com isto é uma pilha de execução que cresce para cima. Isto são os endereços de memória. Estão a ver? E agora, ok, o que eu quero executar é o exemplo que eu vou fazer. Vão ter que aprender a fazer isto, mas aprende-se bem, é sempre igual e depois nem sequer há desculpa para não fazer isto. É uma maneira boa de garantir alguns pontos no exame, porque não há desculpa para falhar isto, mas pronto. O que nos pedem é mandar executar este programa, mostrar tudo o que acontece na memória durante a execução deste programa até à entrada da função H, exatamente. Acho que é isso que se pede lá. Deixem-me descer novamente. Blá, blá. Exato. Queremos ver o estado da pilha à entrada da função H. Pronto. Portanto, eu vou pôr aqui o código ao lado, porque vamos ter que imaginar a execução disto. Eu quero é a versão do 3. Há aqui duas funções, dois códigos muito parecidos. O exemplo do 2 e do 4. Eu quero é o exemplo do 2. Aquele que não tem passagem de função como parâmetro. Ok, então vamos fazer isto. Ok, então, para começar, pôr isto aqui assim ao lado, vamos começar a criar a pilha de execução de baixo para cima. E a primeira coisa que devemos fazer é criar o registro de ativação, olha, é mesmo isto, daquela função imaginária start. Nós temos que ter um sítio para arrumar as variáveis globais e as nossas variáveis globais vão ser as variáveis locais daquela função start. Portanto, olha, para já, a função start nunca tem argumentos. Portanto, a zona dos argumentos é vazia. Então, esta zona é vazia. Portanto, começa logo com o DL, o SL e o endereço de retorno, que é o PC. Pronto. E agora, mais coisas. Agora, portanto, eu estou a querer preencher o registro de ativação do start. Portanto, há 0 argumentos, as 3 palavrinhas de controle aparecem sempre, e agora vou ver, será que há variáveis locais? Bem, as variáveis locais do start são as globais, e realmente há aqui 4 variáveis globais, que é o IJKL. Cá vão então. IJKL. Eu vou pôr tudo centrado, fica mais elegante. Sim. Não era isto que eu queria. É este. Centrar. Vou pôr a bold aqui a informação de controle. E vou tentar preencher isto. Ou melhor, não, olha. Para já vou só preencher o valor das variáveis. IJKL. Reparem, o IJKL começam todos a valer 1. Então vou pôr aqui os valores. 1. Pronto. Vou deixar isto para depois. Já vão ver porquê. Agora, eu vou pintar isto com uma cor, por exemplo, amarelo, para chamar a atenção que isto é o registro de ativação do start. Aliás, convém pôr aqui o nome. Start. Senão eu não sei a que é que isto diz respeito. Portanto, o programa acabou de começar a correr. Foi ativada aquela função imaginária start. Como é que eu pinto isto? Então.
fazer uma pausa. Ok, já vi, está aqui, é este baldinho. Amarelo claro. Pronto, o start. Isto é o registro de ativação do start. Já falamos daquilo. Agora, o que é que faz o start? Bem, o start faz sempre a mesma coisa, que é, chama simplesmente o main, sem argumentos. Portanto, vamos fazer uma chamada da função main e, para já, empilhamos os argumentos. Quantos argumentos há para empilhar? 0. Não há nada. Então, o que é que vem a seguir? Veio o DL, o SL e o PC. E mais. Agora, e outra pergunta. Há variáveis locais no main? Não. Então, olha, este start, ponho aqui o nome, não, o main, a função main, é mesmo muito simples. Vou pintá-la de outra cor. O balde desapareceu agora. Pronto, vou pintar de verde claro. Ok, boa cor. E pronto. Estou a imaginar a execução do programa. O programa arrancou no start. Imagina que o start é quase o sistema operativo que chama o programa. Pronto. Ele chama o main e o main agora vai chamar, na primeira linha, vai chamar a função f. Por acaso também sem argumentos. Este cabo. Ok, vamos já fazer essa parte. Então, chamar a função f. A função f não tem argumentos. Então, mas vamos ter que preencher o registro de ativação. Cá está PC, SLDL. E está tudo muito incompleto. Atenção. Agora, estamos a entrar na função f. A função f tem variáveis locais. Deixa-me ver. Se estivesse numa aula, perguntava aos alunos. Eles diziam todos, sim, há duas. Cá estão elas. É o I e o J. Então cá vai. I e J. E eu acabei de entrar na função e, claro, estou a inicializar as variáveis locais com o valor 2. Não há razão para não pôr aqui. Ups. E J. Vou pintar isto agora novamente de amarelo. Acho que vou usar amarelo e verde alternadamente para distinguir. Ok, está a chegar uma boa altura. Eu vou chamar aqui F. Pronto. Está a chegar uma boa altura de preencher aqui os DLs, etc. Para já, o Program Counter. O que é que nós colocamos aqui? Olha, o que vamos colocar sempre é um ponto de interrogação. E eu vou dizer porquê. É porque nós não temos acesso ao... Se isto fosse compilado para uma máquina verdadeira, nós teríamos acesso ao código objeto e conseguimos ver o endereço no código, no segmento de código em que a função começava. Mas como nós aqui não temos acesso ao código executável, nós nunca vamos conseguir dizer qual é o endereço do Program Counter. E como não sabemos, pomos em ponto de interrogação. Isto vai acontecer sempre. Agora, o DL. Eu recordo, o que é o DL? O DL aponta sempre para o registro de ativação de quem chamou imediatamente atrás. Bem, quem é que chamou o main? Foi o start. Portanto, o DL tem que apontar para o registro de ativação do start. E aponta... Bem, o start tem uma série de words, mas qual é a palavrinha de referência? É a palavra do DL. Lembram-se? Deixa-me mostrar. Estão a ver aqui a setinha? Ele aponta para ali. Portanto, vou pôr aqui um 0. Porquê é que é 0? Porque o 0 é o endereço do início do registro de ativação. Já agora, do F. Quem é que chamou a função F? Quem chamou a função F foi a função main. Aliás, não há muito que saber, porque quem chama é sempre quem está por baixo. Então, neste caso, ponho aqui 7. Estão a ver? Portanto, este. O F aponta para quem chamou, para o main, que é 7. Por sua vez, o main aponta para ali. E o que é que eu coloco aqui? Olha, aqui não interessa. Pronto. O DL do start não tem nada por baixo, portanto, ali pode estar lixo. O valor que estiver aqui não vai ser visto por ninguém. Este vai. Estes valores vão ser usados. Quando o F retornar, ele vai repor o registro de ativação, vai repor o frame pointer a apontar para ali, o tal FP. Pronto. Mas agora que eu chamei o F, por acaso o frame pointer vai aqui. Não, vai aqui não, enganei-me. O sítio de controle é aquele. Neste momento temos o stack pointer a apontar para ali e o frame pointer a apontar para ali. E agora, o mais difícil é sempre isto, o SL. O SL, a pergunta que temos de fazer é: quem é a mãe da função, desta função? Bem, a mãe do start não há. Não interessa. É um valor que não existe. Mas agora, quem é a mãe do main? Bem, a mãe das funções globais é sempre aquela função start imaginária.
Portanto, e a função start começa sempre no 0. Portanto, neste caso é 0. E quem é a mãe do f? Olha aqui, a mãe do f também é o start. Ou então olho para o código e vejo o f é global, portanto a mãe do f é o start. Ponho ali também 0. E portanto até agora está tudo completamente preenchido. Só que eu ainda não resolvi tudo, porque eu quero continuar a executar o programa até alcançar o h e entrar no h. Então vamos continuar. Então estamos no f e agora vamos chamar a função g. Esta função também não tem argumentos. Então vou já avançar com esta parte. Assim. A parte dos argumentos é vazia. Na próxima aula prática vai haver um exemplo com muitos argumentos. Este não tem. Este ilustra outros aspectos. Cada exemplo ilustra coisas diferentes. Em todo o caso, nós acabamos de entrar... Ok, temos de imaginar a execução. Estamos no f, acabamos de chamar a função g. E agora a pergunta é, a função g, cujo registro de ativação estamos a criar, tem variáveis locais? Tem. Estamos aqui a vê-las bem. Tem 4. Então cá vai. IJKL. L. E será que tem algum valor inicial? Por acaso todas têm, 7. Reparem, se eu não inicializasse, eu punha para já aqui ponto de interrogação, qualquer coisa. Mas neste caso até sabemos que é 7. Todas valem 7. Pronto, portanto, este é o registro de ativação da função g. Vou pintar isto de amarelo. Não, agora de verde. Verde clarinho. E agora falta-me preencher a informação de controle. O PC é sempre ponto de interrogação. O DL é sempre muito fácil. Os alunos nunca se enganam no DL. Basta olhar para o registro de ativação em baixo e ver onde é que está o DL mais abaixo. Portanto, é o 10. Cá está. E o SL? O SL é aqui que muitas vezes os alunos erram. O SL temos que perguntar quem é a mãe do G? Bem, a mãe do G, olhando aqui para o código, é o F. Olhando para a árvore, se a desenharmos, a mãe do G é o F. Portanto, o SL tem de apontar para o F. Que, por acaso, também é 10. Este é aquele caso que eu disse há bocado em que temos a mãe a chamar a filha. Cá está, a função mãe, que é a função f, está a chamar a função filha. Portanto, o DL diz quem chamou, foi o f. E o h diz quem é a mãe. Por acaso são os dois iguais. Ok, vamos continuar. E agora o que é que faz o g? O g chama o h. Novamente não há argumentos. Portanto, já falta pouco. Isto está a ser longo. Eu estou aqui a explicar isto com muito detalhe, mas a aula está a ficar um pouco longa. DLSLPC. Ok, estamos no H. O H tem variáveis locais? Tem aquele I, que vale 3. Então vou pôr aqui I, 3. Olha, se quiserem, esta coluna C mostra efetivamente os valores que estão na memória. Isto que está aqui é apenas auxiliar, é uma explicação do valor que está ao lado. Mas nós precisamos disto, só com números não nos entendíamos. Bem, isto vai ser pintado de amarelo. Já está, amarelinho. Tem ali o 3. A função é H. E agora temos que preencher o PC, que é sempre a mesma coisa. O DL. O DL temos que ver qual é o endereço do DL abaixo. É 15. Este é fácil. E o SL? Pergunta é, quem é a mãe do H? Bem, a mãe do H é o F. Curiosamente, reparem, aqui quando o G chamou o H, tínhamos uma função a chamar uma função irmã. Portanto, partilham a mesma mãe. Em todo o caso, o que eu tenho que pensar é que aqui fica 10. Porque a mãe do H é o F e o F mais acima que se encontra aqui na pilha é este F. Que tem como posição de referência este 10. E isto resolve... Deixa-me comparar, a ver se eu me enganei em alguma coisa. Porque eu aqui no fim da aula tenho uma solução. Deixa-me ver se está tudo igualzinho. 7, 10, 2. Os DLs, os SLs estão iguais? Estão. Sim. Isto é uma maneira agradável de escrever textualmente, mas, pronto, usando uma folha de cálculo também é bastante prático. E pronto, portanto, eu recordo, esta aula foi longa, mas
Aqui, para resumir, as partes um pouco mais complicadas foram percebermos que havia complicações associadas à possibilidade de haver aninhamento de funções com escopo estático. Aninhamento de funções com escopo dinâmico não tem nada que saber. Pronto. E não foi discutido. Com escopo estático há este problema. Surgem as variáveis intermédias, surge a necessidade do static link e, portanto, estou a ver, se não fosse esse pormenor, tudo isto até era bastante trivial. Era só DLs, cada DL aponta para o anterior, mas agora o static link e o aninhamento trouxe uma quantidade grande de complicações. Trouxe o DL, quando nós na próxima aula prática passarmos uma função como parâmetro, vamos sofrer um bocadinho. Lembram-se aquele pormenor que eu disse? Voltar aqui ao sítio. Eu agora já estou a divagar. Pronto. Este exemplo vai ser feito na próxima aula prática. Passar uma função como argumento. Irão ver que aqui eu vou passar duas words. Pronto. Mas em todo o caso, pronto, eu já cheguei ao ponto que queria. Esta é uma aula importante. Não deixem de aprender a fazer estas coisas, porque na prática o conhecimento sobre esta aula é avaliado, 90% é avaliado em saber resolver problemas destes, mostrar como é que a memória do computador evolui durante a execução do programa. Estão a ver? Portanto, aqui a memória do computador é basicamente toda uma pilha, porque as próprias variáveis locais estão na pilha. Portanto, está aqui tudo. Mesmo as variáveis globais, reparem, por uma questão de uniformidade, e espero que apreciem este pormenor, as próprias variáveis globais estão codificadas em termos de variáveis locais, estão a ver? Eu estou a considerar que há aqui uma função imaginária que abarca tudo, e portanto as variáveis globais passaram a ser locais. Só por uma questão de uniformidade, nós podemos fazer coisas destas. Reduzir um conceito a outro. É o que eu estou aqui a fazer. Estou a reduzir o conceito de variável global a variável local, imaginando uma função start imaginária. E portanto cá está a execução do programa até chegar ao momento. Claro, eu nestes exercícios nunca mando executar o programa até ao fim, porque se o programa continuasse a correr, pronto, seriam empilhados mais registros, mas depois as funções começavam a retornar. E acontece que quando o programa acaba de correr, a pilha fica vazia. Eu nunca vou pedir essa situação. Eu vou pedir sempre o estado da pilha de execução a meio da execução. Por exemplo, às vezes mostro os primeiros 7 registros de ativação, ou como neste caso, mostro o estado à entrada da função H, que é aqui o caso. Portanto, eu já entrei na função H, já inicializei a variável I, mas parei. Aliás, o que é agora fazer a função H? A função H, e se eu continuasse a correr, já agora, ele ia alterar, ia fazer esta conta. Ele ia buscar o valor de I, que é este 3. Olha, eu vou só discutir isto para acabar. Vou pôr aqui em bold os valores que eu queria buscar. Vou buscar o valor 3, vou buscar o valor J, que está na função main. Portanto, usando o static link 5 para o 10, ia ser daqui ao J, que vale 2, é este que eu vou aceder, e para aceder ao K tenho que ir à função avó, portanto ainda passo para ali e vou aceder pronto, a conta que eu estou a fazer é 3 mais 2 mais 1, é esta, e estou a colocar o resultado no L, e este L, que L é este? Há aqui dois L's, há um L global e um L local, mas é o L global, porque eu vou procurar o L, neste caso na avó, portanto o valor 8 acaba por ser colocado aqui. Por exemplo, se eu pedisse, mostre o estado da pilha de execução no momento em que a função f se prepara para retornar. Neste caso, até podia escrever assim, para mostrar a evolução da memória. O L valia 1 e passou a valer 8. Ok, mas em todo o caso, o que se pedia não era isto. Era o estado da memória à entrada do H e a resposta está aqui. Estes boldos não fazem falta. Pronto, eu vou acabar. Olha, o ideal era que tentasse fazer isto novamente, sem olhar para aqui, olhando apenas para o código. Recomendo fortemente. Pronto.
É fácil, mas depois já não se esquecem. Pronto, eu vou acabar a aula. Um resto de boa tarde. Obrigado.